Com muito prazer vos cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, externamos nossa felicitação diante da presença do Senhor, pela admissão que o Senhor nos proporciona de nos encontrar diante do seu santuário, pela terceira vez que me encontro a esta cidade, venho a este lugar para, juntamente com os amados irmãos aglomerados diante do Senhor, louvar e exaltar o nome do Senhor. E nesta noite eu tenho certeza que você que veio atribuir a Deus glórias e honra, nesta noite comece a adorar a Ele na alma, no teu intelecto, porque eu creio que a tua bênção, a tua vitória nesta noite está dispensada. Quantos crê nisto? Levanta a sua mão agora e adore a Deus, porque enquanto nós adoramos na terra, as bênçãos surgem dos céus e a presença de Deus é notória. Deus pela a vida do amado pastor José Raimundo, este abnegado servo de Deus, o qual esta igreja está sob os seus cuidados aqui da Assembleia de Deus, em João Dourado. Louvo a Deus pela vida do ministério, pela vida de cada obreiro que está presente nesta tribuna. E enfim, eu louvo a Deus pela vida dos amados irmãos que se encontram nesta noite reunidos juntamente conosco para adorar e exaltar o nome magnífico e mais doce do que o mel, o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus também pela vida do meu amado pastor Joselino dos Santos, o qual tem me dado um grande apoio no meu ministério, na minha caminhada ministerial. A minha esposa Ana Lúcia, que tem me ajudado com suas orações, nas suas intercessões. Deus em Cristo abençoe a todos que têm nos abençoado de uma forma direta ou indireta. O amado irmão ali, que está fazendo esta filmagem, eu não conheço ele, mas que Deus em Cristo lhe abençoe, em nome de Jesus Cristo. E neste momento eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias, em nome de Jesus, em primeiro livro de Reis. Abramos as vossas Bíblias no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 3. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 3, e o versículo de número 15. Iremos fazer uma leitura coletiva para que nós venhamos ter uma reflexão mais em conjunto, em equipe. Capítulo 3, versículo 15, que nos diz: E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Iremos mais uma vez, a igreja é um só coral. Iremos ler mais uma vez. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Quantos podem dizer glória a Deus? Glorifique, porque Ele nesta noite está disposto para dar a tua vitória em nome de Jesus. Quantos creem? Levante a mão e adore a Ele, porque Ele vive para todo sempre. Amados irmãos, nós lemos um texto da palavra de Deus que nos fala concernente os sonhos. Extraímos deste texto nesta noite
um tema subordinado: Deus que transforma sonhos em realidade. Tenho toda certeza e convicção, sem sombras de variedades, que tem crentes aqui nesta noite que os seus sonhos vão se cumprir na íntegra. Rabacachandarabaturabacandarai. Você crê nisto, amado? Levante a tua mão e adore a Ele. Sonhos são sequências de fenômenos psíquicos que involuntariamente ocorrem durante o sono. Atos, ideias e imagens, fantasia, aspiração e desejo. A aspiração, o desejo, o sonho que você tem sonhado não foi naufragado, não foi fragmentado. O Espírito Santo, ainda que os teus sonhos estejam fragmentados, eles vão se tornar inteiros nesta noite, porque fiel é aquele que revela. Quantos acreditam nisto? Levante a sua voz e adore a Ele. Amados, na Bíblia Sagrada encontramos a palavra sonho cerca de 34 vezes. 22 vezes no Velho Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Encontramos 34 vezes a palavra sonho. Os sonhos também era um dos meios usados por Deus para se comunicar com o seu povo. Em Números capítulo de número 12, o versículo de número 6, lá está narrado este texto, que nos diz o Senhor: se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer, em visões a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Existem crentes aqui, o qual Deus tem falado com ele por meio de sonhos. Deus tem projetado planos com ele através de sonhos. Deus tem projetado promessa na tua vida por meio de sonhos. E nesta noite, amado irmão, creia que os teus sonhos vão se cumprir, porque fiel é aquele que prometeu e é fiel para cumprir. O rei Salomão estava iniciando o seu reinado e já com desejo de fazer algo para Deus. Uma casa onde o seu nome fosse glorificado e invocado. Por isso, Deus lhe dá um sonho, onde ele manda pedir o que quisesse, esse lhe daria. Quantos ficam decepcionados, tristes, quando acordam e vê que é apenas um sonho? Mas, amado irmãos, faça como Salomão. Salomão foi diante da presença do Senhor, pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, ofereceu holocaustos, sacrifícios pacíficos e fez um banquete a todos os seus servos. Após sonhar, levante, vai adorar, vai honrar, glorificar ao Rei, aquele que reina, aquele que vive para todo sempre. E quantos quer adorar aquele que realiza sonhos, adore a Ele, glorifique a Ele, porque enquanto você glorifica, os teus sonhos serão cumpridos, porque Ele é fiel. Deus lhe dá um sonho e manda pedir o que ele quisesse, esse lhe daria. O rei não pediu riquezas. Pode abaixar. O rei não pediu riquezas, não pediu vitória sobre os seus inimigos, não pediu prosperidade nem alguma outra coisa, senão um coração entendido para julgar o povo.
discernimento entre o bem e o mal. Ou seja, sabedoria para julgar o povo, para julgar aquela nação. E Salomão adentra na presença do Senhor e pede a Deus um coração entendido, um coração que viesse discernir entre o bem e o mal. E Deus não somente lhe dá sabedoria, mas as demais coisas também viria em consequência do posicionamento de Salomão. Amados, os teus sonhos estão nas palmas das mãos de Jeová. Os teus sonhos estão dentro do coração de Deus. O que você tem sonhado é porque Deus já sonhou lá no céu e Ele xerocou no teu coração. E esses sonhos não vai por água abaixo, porque Jeová está aqui para cumprir sonhos. Levanta a tua voz agora e adore a Ele, porque Ele cumpre sonhos, Ele realiza sonhos, Ele é fiel para entrar nesses sonhos e trazer cumprimentos na tua vida, para a glória do seu santo nome. Imagine você vivendo grandes emoções, as coisas acontecendo à sua volta, você feliz com o seu lar abençoado, casa com carro na garagem, as dívidas pagas, você vivendo no verdadeiro paraíso, e de repente você acorda e percebe que tudo não passou de um sonho. Como você iria reagir diante de um quadro deste? Como você iria se sentir diante de um momento deste? Mas, meus amados irmãos, Salomão não fez diferente. Salomão, amados, ele cumpriu no seu coração o desejo, louvado seja Deus. Ele cumpriu no seu coração o desejo que ele tinha na presença do Senhor. E ele adorou a Deus, louvou a Deus, ofereceu sacrifícios a Deus. E nesta noite os sonhos vão se cumprir. Crentes vão receber sonhos cumpridos aqui nesta noite, porque está oferecendo sacrifícios racionais diante de Deus. Quantos vieram oferecer nesta noite? Sacrifício perante Deus. É esses que Deus cumpre os sonhos. É aqueles que se sacrificam e Deus opera e realiza milagre para a glória e para louvor do seu santo nome. A atitude de Salomão não foi de decepção, mas de paz e adoração ao Senhor, porque Deus estava lhe revelando o mistério de um sonho. Por muitas das vezes Deus tem te revelado por meio de sonhos. Deus tem falado com você. Deus tem antecipado a bênção que vem. E aquilo que você tem sonhado, os sonhos que você tem sonhado, lembre-te que são sonhos que irão se cumprir. Porque Deus é fiel para cumprir todos eles. Deus é leal para traduzir em cumprimento fiel na íntegra. Porque Ele cumpre sonhos. E quantos nesta noite têm essa certeza que o seu sonho vai se cumprir? Levanta a tua voz, a tua mão e adore a Ele. Porque eis aqui aqueles que são sonhadores, que sonham com Deus. Salomão sonha primeiro com a sabedoria, com discernimento pedido a Deus para governar. Logo após, Deus transforma os seus sonhos em realidade. Quando Salomão tinha que resolver os problemas que vinham surgindo no seu reinado. Em 1 Reis, no mesmo livro que nós lemos, capítulo 3, versículo 10. Vieram duas mulheres prostitutas ao rei. E disse: rei, uma delas disse: rei, eu e esta mulher morávamos numa casa. E tive um filho morando com ela naquela casa.
E após 3 dias, ela teve também o seu filho. Estranho nenhum estava conosco. Estávamos sozinhas. E não havia ninguém estranho, se nós naquela casa. E sucedeu que à noite, esta mulher pegou sobre o seu filho, o matou. E quando foi à meia-noite, ela tomou o seu filho morto no seu braço. Chegou e colocou no meu colo. E tirou o meu filho e o deitou sobre os seus seios. E quando eu acordei pela manhã para dar mama ao meu filho, já não era o filho o qual eu tinha antes, e ele estava morto. E aquelas mulheres começaram a jogar a culpa uma em cima da outra, culpando, dizendo: o seu filho é o morto, o vivo que é o meu, a outro vivo é o meu, o morto é seu. E Salomão observou que aquelas mulheres estavam brigando para ver quem ficaria com a criança viva. Salomão chamou um soldado com espada e disse: traga-me uma espada. Cortamos o menino ao meio e damos uma banda a um e a outra banda dê a outra. Imediatamente a mãe verdadeira se compadeceu e disse: meu senhor, não faça tais coisas, mas entregue o vivo a ela, mas não mate. Salomão disse: a verdadeira mãe é esta que se compadeceu, porque a mãe que tinha o coração, a compaixão, que tinha na verdade a convicção que o seu filho era vivo, se manifestou naquele momento. Amados irmãos, Salomão não ia cortar a criança, mas ele ia fazer aquele ato para que a mãe se manifestasse, para que a verdadeira mãe se posicionasse e dissesse: eu sou a verdadeira mãe. É isso que Deus faz. Quando Deus levanta um homem ou uma mulher, Ele levanta com autoridade e poder e sabedoria na terra para falar para o mundo que Deus é fiel e Ele cumpre sonhos na vida dos servos. Salomão disse: a verdadeira mãe é esta, e entregou aquela criança à sua verdadeira mãe. Amados, Deus cumpre os sonhos dos seus servos. Deus cumpriu, realizou os sonhos de Salomão. Não é diferente, os seus sonhos, eles vão se cumprir sim. Ainda que o adversário diz que não, ainda que ele coloque stop para você parar, ponto final, nesta noite, todo ponto final cai por terra. Você é vencedor e os teus sonhos vão se cumprir, querendo o diabo ou não. Deus levantou Salomão com uma sabedoria imensa. No capítulo de número 4, versículo 29 de 1 Reis, diz: e deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração, como o número de areia que está na praia do mar. Veja o tamanho da sabedoria que Deus proporcionou a um homem que clamou a Ele, que buscou a Ele, que buscou a sua face. Salomão era o mais sábio do Oriente, era o mais sábio dos egípcios, mais sábio entre os homens. Salomão possuía uma vasta sabedoria, um conhecimento muito grande, um conhecimento estupendo que aquele homem possuiu da parte de Deus. Salomão escreveu 3.000 provérbios, 105 cânticos. Aquele homem possuía uma essência de sabedoria muito forte, muito profunda. Salomão foi o homem amante da sabedoria. Segundo
os testemunhos dos rabinos judeus, eles dizem que Salomão possuía uma intuição excepcional e uma memória poderosíssima para assimilar qualquer tipo de ciência. Salomão foi poeta, historiador, psicólogo, botânico, zoólogo, político e economista. Apesar deste homem ter sido botânico, psicólogo, economista e etc., ele precisou da sabedoria espiritual, da sabedoria divina, para que ele viesse dirigir aquele povo com sabedoria e com prudência. Mesmo assim, amados irmãos, a sabedoria do mundo não é o suficiente. A verdadeira sabedoria que vem fazer o cristão louvar a Deus na alma, no espírito, é aquela que vem lá dos céus. Ainda que você não saiba a letra do O, mas nesta noite você adora ao verdadeiro Deus. Você é sábio, você tem sabedoria, porque você é servo do Deus Altíssimo, aquele que reina para sempre. A fama de Salomão correu entre todas as nações. Em 1 Reis 10, a rainha de Sabá ouviu de longe a fama de Salomão e foi até Salomão, dar enigmas a Salomão, falar enigmas, e levou especiarias, levou pedras preciosas para dar a Salomão. E quando chegou lá, ela disse: ouvi falar da tua fama, da tua sabedoria, Salomão. Eu não acreditei, mas eu vim aqui para ouvir e para ver a sabedoria que Deus te proporcionou. Ela via a sabedoria dos copeiros, como eles comportavam, como eles serviam aquele povo, via o andar daquele povo, via o comportamento daquele povo num castelo, aqueles que estavam sobre as ordens de Salomão. E ela disse: na verdade, Salomão, eis que tudo que eu ouvi da tua parte é verdade, e agora eu pude comprovar, contestar, que Deus na verdade é contigo, Salomão. Falou muitos enigmas, Salomão respondeu todos os enigmas. Aquela mulher viu que daquele homem externava uma grande e poderosa sabedoria. O homem de Deus, a mulher de Deus, não é comprada com qualquer coisa deste mundo, não é comprada com coisas, com migalhas efêmeras deste mundo, porque o servo de Deus, a mulher de Deus, tem sabedoria, é prudente, é fiel, porque está diante de Deus, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quantos crê nisto? Levanta a tua voz e adore aquele que levanta, aquele que cumpre sonhos. Abraão sonhou em ter um filho, mesma idade avançada, apenas uns sonhos, amados, que Deus fez questão de transformar os seus sonhos em realidade. José, ainda garoto, sonhou em governar sobre os seus pais e irmãos. Em Gênesis capítulo 37, versículo de número 8, lá encontra-se os sonhos de José. José chegou até os seus irmãos e disse: veja bem, eu tive um sonho. Eu sonhava que estávamos no meio do campo atando molhos, e eis que o meu molho se levantava e ficava de pé, e os vossos molhos o rodeavam o meu molho, e o inclinava diante do meu molho. E naquele momento, os seus irmãos começaram a se enfurecer e dizer: porventura, tu governarás e reinarás sobre nós? E ficavam irados, porque com as palavras e com os sonhos daquele homem sonhador chamado José. Mais uma vez José sonhou, e chegou até eles e disse: eu tive outro sonho. Eis que sonhei que a lua, o sol e 11 estrelas se inclinavam por terra diante de mim.
Os seus irmãos ficavam perplexos com aquele sonho de José. E o seu pai disse: mas José, porventura virá eu e Raquel, eu virei e me curvarei, eu, tua mãe e teus irmãos, e nos prostraremos diante de ti. Os seus irmãos ficavam enfurecidos, irados, porque, amados irmãos, o servo de Deus que sonha, o diabo não gosta, porque tem sonhos proféticos, mas goste ele ou não, queira ele ou não, os teus sonhos proféticos vão se cumprir, porque Deus é fiel. Quantos creem que tem sonhos proféticos aqui nesta noite? Os teus sonhos vão se cumprir. Não abra mão dos teus sonhos. Não desista dos teus sonhos. Sonha, porque Ele é fiel para realizar os teus sonhos. Ramagachandará. Seus irmãos ficavam enfurecidos, irados. E quando estavam os irmãos de José em Dotã, José estava de caminho, indo levar alimento para os seus irmãos. E eis que observaram de longe, eis ali o sonhador. O homem de Deus que sonha sonhos proféticos, ele é conhecido de longe. Você é conhecido de longe, amado, porque você tem as marcas do sonho de Deus. Eis o sonhador. Venderam José para o Egito, achando que com isto iria acabar com a vida de José. José foi para o Egito. José foi parar lá na prisão. Aí está o plano de Deus. Por mais que os teus inimigos invistam contra você, para querer te derrubar, para querer dar um fim na tua vida, amado irmão, independente do que você passa nesta noite, nada disto vai sufocar os teus sonhos, porque Deus vai cumprir, porque Ele é fiel. José passou por uma série de dificuldades, mas nenhuma delas trouxe naufrágio, destruiu os sonhos de José. Mesmo assim, nesta noite, aqui existem irmãos e irmãs que sonham. O diabo quer roubar os teus sonhos, mas nesta noite, toda obra do mal caia por terra. O sangue de Jesus Cristo te purifica e os teus sonhos se cumprirão, porque Ele é fiel. Está José lá na prisão, caluniado. Foi caluniado porque não aceitou o pecado, não admitiu pecar com uma mulher maligna, com coração maléfico, e foi para a prisão. A mulher de Potifar caluniou aquele homem de Deus, mas apesar das calúnias, das lutas, das oposições contra ti, mas Jeová está lá no céu, aplaudindo a tua vitória, amado. Deus está te dando vitória nesta noite. Os teus inimigos que te humilhou, que te desprezou, aleluia, quando eles veem você lá no pódio, ele vai aplaudir a vitória. Deus é com ela, Deus é com ele, Deus é com ele, Deus é com ela. Quantos creem nisto nesta noite? Levanta a tua voz e adore a ele, porque os teus inimigos vão assistir a tua vitória. Charamandará. Em Gênesis 40, está lá José na prisão. De repente acorda o copeiro e o padeiro, turbado, perplexo. José olhou para eles e interrogou: por que estão turbados vossos semblantes? Por que estão desta forma? O copeiro disse: José, na verdade eu tive um sonho, e não tem quem interprete o sonho que tive. E José disse: conte-me o sonho, porventura não são de Deus as interpretações? E ele contou. Ele diz: eis que eu sonhei que diante de mim havia uma vide, e na vide 3 sarmentos,
elas estavam como que brotando, e os seus cachos amadureciam em uvas. E eu pegava aquelas uvas, espremia no copo, e eu entregava à mão de Faraó. José disse: essa é a interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Após 3 dias, tu vais sair daqui da prisão e vais ser copeiro, exercer o ofício de copeiro, como tu fazia antes, lá no palácio de Faraó. Quando foi 3 dias, o copeiro saiu da prisão, foi liberto, e começou a exercer a função de copeiro. Começou a trabalhar na função de copeiro, servindo a Faraó. E o padeiro, olhando e percebendo que José havia interpretado aqueles sonhos, ele se empolgou, ficou alegre. Ele disse: José, eu também sonhei. José, conte-me o teu sonho. Eis que eu sonhei que havia 3 cestos brancos. O mais alto deles estava cheio de manjares, obras de Faraó. Manjares de Faraó, obras de padeiro. E eis que as aves dos céus vinham e comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. E José disse: os 3 cestos brancos são 3 dias. Após 3 dias, Faraó te tomará e pendurará em um madeiro, te enforcará, e as aves dos céus vai saciar com a tua carne sobre a tua cabeça. Naquele momento ele se preocupou, ficou com medo. Eu creio nisto. Quando durou 3 dias, no decorrer dos 3 dias, o copeiro foi pendurado lá no madeiro, foi enforcado. Eis os cumprimentos dos sonhos. Você que sonha, não desista dos teus sonhos, amados. Não abandone os teus sonhos. Não isola os teus sonhos. Não deixe os teus sonhos ser abolidos. Mas nesta noite, peça a Deus que venha cumprir os sonhos nesta noite. Peça que Deus venha cumprir os teus sonhos, porque Ele é fiel e Ele é contigo para te dar vitória nesta caminhada. E os sonhos daqueles homens foram cumpridos. O copeiro foi livre. E José antecedeu e disse: lembre de mim quando estiver perante o rei. Aí está o rei. Lá em Gênesis 41, versículo 1, está Faraó dormindo.